E ainda hoje, autoridades dos Estados Unidos e Rússia se encontram aí em Munique, na Alemanha, onde está o Luca, para negociar o fim da guerra. O Luca vai ver de camarote. A Ucrânia também foi convidada para participar da reunião. Luca, qual é a expectativa e o que é mais impressionante? A Inglaterra, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, que estavam ali se colocando com os Estados Unidos na retaguarda de todas poderosas, comandando a OTAN, né? A presidente da União Europeia, do presidente da OTAN, todos eles se colocando, foram deixados de lado. O que é isso? Que humilhação! Como é que vai ficar essa paz celebrada entre Trump e Putin? Vão dividir a Ucrânia se o Zelensky não vai poder nem chiar? Luca, eu tô preocupado, hein? Olhando do aspecto da política real, eles poderiam fazer isso, mas é uma situação extremamente trágica quando uma democracia consolidada ela permite que um Estado autoritário tome parte do território de uma nação independente. Isso abre precedentes para que outras nações autoritárias também achaquem militarmente os seus vizinhos, como a gente sabe que pode acontecer. Na Península Coreana tem um vizinho que é militarmente mais forte do que outro. Nós temos no Oriente Médio uma situação também parecida, que no passado até aconteceram guerras, por exemplo, entre Irã e Iraque. Isso pode acontecer novamente, isso abre precedentes. Então é importante deixar uma mensagem clara para todo o mundo. Aquilo que nós vemos é que J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, está aqui em Munique e já falou para os seus aliados europeus na Conferência de Segurança aqui da cidade. E ele deixou claro que o maior problema da Europa, na visão dele, não é a Rússia, mas os problemas internos relacionados com a falta de liberdade de expressão, a censura, a imigração, e que são essas as questões que os europeus devem se focar neste momento. Vale ressaltar que, apesar da guerra com a Ucrânia ser diferente de outras guerras pelo mundo, os russos também já invadiram a Geórgia, também tiveram grande participação na guerra da Síria, então é sim um perigo para os europeus e justifica o aumento dos gastos militares durante os últimos meses, principalmente a Polônia, a Letônia, a Lituânia, países que ou fizeram parte da União Soviética ou fizeram parte dos estados satélites da União Soviética e tem um passado muito traumático que explica este afastamento. Aquilo que nós vemos e que é importante também passar à nossa audiência é que várias conversas paralelas, além desta conferência, estão acontecendo entre as autoridades americanas e russas. Há uma delegação russa que foi convidada e está aqui, e as autoridades americanas e ucranianas. Os ucranianos, quando perguntados se vão se encontrar com os russos dentro deste contexto da conferência, eles negaram as informações, mas é possível que isso aconteça também como um prelúdio de todas as conversas, as tratativas que serão encabeçadas por Donald Trump a partir das próximas semanas. Aquilo que sabemos é que a Ucrânia será redesenhada, isso inevitavelmente, mas a Rússia deve ter também uma espécie de repúdio por uma atitude tão violenta como essa, que é invadir uma nação soberana. Isso, pelo menos, na minha opinião, aí tem pessoas que possam divergir, mas não podemos fazer com que isso se torne normal no mundo civilizado do século XXI, com a comunidade internacional reconhecendo as fronteiras de cada uma das nações, assim como elas foram determinadas e reconhecidas com a sua soberania. Luca Bassani, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e conte tudo aí, você vai estar em Munique, vai ser uma testemunha viva, importante, presencial desta discussão. Um abraço, parabéns a você mais uma vez. Obrigado, até semana que vem. Minha querida professora Maria De Carli, eu venho falando aqui desde 2023 e apanhando bastante, que a Ucrânia não teria nenhuma chance de ganhar a guerra. Sim. Nenhuma. Falei várias vezes, antes daquela ofensiva frustrada que a mídia, a grande mídia impulsionando, dizendo que ela ia conseguir, mentindo deslavadamente. Porque eu recebi as informações diretamente do Telegram, via Coronel Douglas Macgregor, professor John Mearsheimer. Muito bem. O que aconteceu agora? Em fevereiro de 2022, o Zelensky está sentado frente a frente com Putin, ou com o representante do Putin, melhor dizendo, na Turquia. E o Boris Johnson, que era primeiro-ministro da Inglaterra, arrancou ele de lá e falou, venha conosco que nós vamos ganhar essa guerra. E agora que a Ucrânia pode perder até 30% do seu território, incluindo ali a Crimeia, não vai entrar na OTAN,
E os países europeus que estavam apoiando perderam completamente a força. E o Joe Biden está agora procurando um advogado para contratar das denúncias que ele vai receber por envolvimento em corrupção. Como fica a responsabilidade dos países europeus e do governo anterior dos Estados Unidos diante do que aconteceu com a Ucrânia, quando o Zelensky virou um idiota útil? Então, lembrando que o Luca está em Munique acompanhando uma das principais conferências, para quem tem interesse em relações internacionais e geopolítica, uma das principais conferências do mundo que fala justamente sobre segurança internacional. Então, o que vai acontecer nos próximos dias lá em Munique vão ser interessantes para a gente entender um pouco melhor do que está acontecendo nesse contexto todo que a gente está vendo. Bom, como foi dito aqui anteriormente, e o próprio Luca rascunhou, a gente vê que as organizações principais como a OTAN, a ONU, a própria União Europeia, né, que não é uma organização, né, uma união econômica e política, mas ainda assim é uma instituição, tentando suadamente mediar esse conflito. Ninguém conseguiu. Os Estados Unidos está conseguindo, aparentemente. Acredito que por conta da boa relação do Trump com o Putin, já iniciada há anos atrás, e isso vai ser um trunfo na manga do Trump, que afinal de contas a paz, entre aspas, vai ser atingida. Mas me preocupa porque a gente está tendo aqui uma certa, assim, como você falou, o Zelensky vai ficar com a taxação de ridículo internacionalmente, porque a Ucrânia vai perder feio, vai perder quase 30% do seu território. E o que me preocupa é, a Rússia vai sair impune disso? Será que isso abre pretexto para outras nações que se reconhecem como soberanas ou com o legítimo direito de invadir outros territórios porque falam a mesma língua, porque possuem culturas similares a invadir? Será que isso vai trazer pretexto para outras nações fazerem o mesmo? Esse, para mim, é o diagnóstico de que as organizações internacionais estão em crise, o direito internacional está em crise e todo mundo assiste de braços cruzados uma nação soberana perder 30% do seu território ao vivo e a cores nas nossas redes. Maria de Carli, isso começou em 2003, quando o então presidente George Bush invadiu o Iraque com falso pretexto e sem autorização da ONU e do Conselho de Segurança da ONU. A partir de então, aquilo que o meu professor de internacional público na São Francisco ensinava nos anos 80 passou a ser verdade. No direito internacional, quem tem canhão tem direito. Quem não tem canhão não tem direito. Sobre isso. Vamos dizer que a Alemanha invadiu metade da Polônia, mas quem invadiu a outra metade? A União Soviética. E a guerra foi declarada somente contra a Alemanha. Os vencedores contam a sua versão. Ninguém pune os vencedores. Como dizia Machado de Assis, ao vencedor as batatas.